Olá, que bom ter você aqui de novo. Vamos lá, continuando pensando sobre o que seriam as crises de identidade. Com essas tantas atividades, tantas coisas que a gente conversou, nós nos tornamos às vezes mulheres quebradas. Já se sentiu assim? Certa vez alguém me mandou essa imagem que eu vou colocar agora aqui para vocês, sabe? De como se fosse um manequim. Ele está quebrado, mas nas suas falhas, se você perceber, ali tem flores que fez essa imagem ser tão linda e ao mesmo tempo expressar exatamente o que somos, que me deu uma perspectiva muito diferente da visão das nossas falhas, das nossas imperfeições. Que até nas nossas imperfeições é que nós nos tornamos bonitas. Mas somos mulheres frágeis, somos mulheres quebradas. Então, o que seriam essas mulheres quebradas? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Olha lá, hoje a sociedade vive numa crise de autoridade masculina e uma crise de identidade feminina. Aí você vai falar, o que, Vanessa? Você quer que os homens sejam autoridade? Ou que eles sejam os que mandam? Não é isso. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Como os homens tinham uma questão de autoridade no sentido de respeito e de se manterem como homens mesmo, eles passaram então a tentar impor sua autoridade. Ao invés de ter autoridade por uma questão de amor, de cuidado, de proteção, de prover, eles passaram então a se perder nessa situação e começaram a ter, ao invés de ser autoridade, eles passaram a ter autoritarismo e ter uma questão de controle. Assim, nós estamos num mundo que vive uma situação de crise de autoridade masculina, onde os homens passaram a ser muito passivos, omissos ou autoritários, fazendo com que as mulheres exercessem papéis que eram deles, porque eles se omitiram ou porque eles fazem de uma forma e passa a ser uma violência contra todas nós. Sendo assim, nós também assumimos papéis que não são nossos e aonde um exerce, ou seja, aonde um se omite, o outro se sobrecarrega. Aonde o homem ou a mulher esteja se omitindo dos seus papéis, o outro se sobrecarrega. Assim, a mulher se sobrecarregou com essa crise de autoridade e ela passou a ter uma crise de identidade feminina. Eu não posso dizer que um causou o outro, um causou. Não, mas eu sei que isso hoje acontece na sociedade porque nós estamos vivendo especificamente isso, uma crise de autoridade masculina e uma crise de identidade feminina. Pensando assim, vamos pensar não nos homens, aqui nós estamos falando sobre você, mulher. Então vamos pensar aqui um pouquinho. Como você se chama? Responde essa pergunta. Respondeu? Pois é. Se você respondeu o seu próprio nome, você errou, porque você não se chama. As pessoas te chamam. Geralmente você não fala, você não precisa chamar a sua própria atenção. Eu não fico, por exemplo, Vanessa, às vezes a gente até fala com a gente mesmo, mas no geral o nosso nome, ou como você se chama, para o outro te chamar, não você se chamar. Como você se vê? Quando você se olha no espelho, qual é as perspectivas que você vê em relação a você mesmo? Pense comigo, como você se vê? Você se vê gorda, magra, bonita, feia, alegre, triste, infeliz, feliz, ansiosa, calma, paciente, tolerante? Como você se vê? Como você se vê quando você se olha, quem é você para você mesmo? A outra pergunta é como você se sente? É uma pergunta importante. A maioria de nós não temos tempo nem de parar para sentirmos o que nós somos de verdade. Então, como você se sente? Essa é uma pergunta importante hoje. Aí, para isso, eu vou responder colocando um pouquinho como forma a nossa identidade. A nossa identidade, na verdade, ela começa acontecendo desde quando você nasce, que você recebe um nome. Sabe aquele primeiro nome que você recebe? Esse primeiro nome é para te identificar, para te diferenciar, para as pessoas saberem quem você é. E aí você recebe, na sua formação da sua identidade, um segundo nome, ou um terceiro nome, que seria o seu sobrenome. Então você tem um prenome que te diferencia e você tem um sobrenome que te iguala a um grupo social que é a sua família. Esse movimento que se faz de formação da identidade é quando você recebe o seu nome para te diferenciar e você só recebe um sobrenome para te igualar ao grupo social.
Isso vai acontecer o resto da sua vida. Nós vamos sempre nos diferenciando e nos igualando. Isso é a formação da identidade. Você, quando bebezinho, acontece isso, mas você cresce, você entra numa escola, na escola você recebe outro nome e assim por diante. Outro nome não, outras características que diferenciam. Por exemplo, você vai para pré-escolar, você vai estudar numa turma, você é diferente, por exemplo, de outras crianças que estudam em outra turma, mas você é igual àquelas alunos que estudam na mesma sala com o mesmo professor. Você também, quando está com seus primos, parentes ou amigos que convivem ali na mesma rua, vocês se tornam iguais porque estão no mesmo grupo social e com algumas coisas semelhantes, mas você se torna diferente pela casa que você mora, pela condição que você vive e assim por diante, tá certo? Então essa formação da identidade ela vai acontecendo o tempo inteiro desde que você nasce. E ela fica única e específica? Não. Por quê? Porque você vai sempre mudando os seus estágios. Um dia você é estudante, outro dia você está trabalhando, outro dia você é casada, você já foi solteira, ou às vezes agora você não é mais casada, é separada, divorciada, ou você é viúva. Então vai mudando a formação da nossa identidade vai acontecendo conforme vai mudando nossos contextos também. Sendo assim, se isso vai se mudando também, nossa identidade também vai mudando conforme os nossos contextos vão sendo alterados, ok? Sendo assim, vamos pensar um pouquinho mais nessa formação da nossa identidade. Nós vamos nos diferenciando, nos igualando conforme os vários grupos sociais que fazemos parte. Os grupos sociais vão se alternando, a gente também vai se alternando. Assim, nós vamos nos diferenciando e nos igualando o tempo inteiro. Isso é formação da identidade. E aí, olha só, eu trouxe uma charge aqui para vocês verem. Olha que interessante. A Mafalda, ela vem falando aqui, que a televisão fala. Use, compre, venda, faça, tal, tal, tal. O que eles pensam que nós somos? Aí ela pensa e diz, o que nós somos? Aí ela olha, liga a televisão de novo, os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Então, às vezes, nós não sabemos quem somos. Quando respondemos a pergunta quem sou eu, dizem a ciência que é uma das perguntas mais difíceis de se responder. Estamos representando a nossa identidade a partir da representação como produto para compreender o processo de formação de identidade. Ele é uma compreensão de um processo, mas é um produto, entende? Então, na verdade, é uma representação que você vive naquele momento. É uma pergunta muito difícil, muito retórica, pensar quem somos. Para Bauman, um teórico, ele diz o seguinte, que as identidades elas flutuam no ar. Algumas de nossa própria escolha, mas outras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta. E é preciso estar alerta constante para defender as primeiras em relação às últimas. E isso há uma ampla probabilidade de desentendimento e o resultado da negociação permanece eternamente pendente. O que seria isso? Quando Bauman traz isso, ele está dizendo que, na verdade, nós temos várias identidades que flutuam realmente no ar e que são lançadas pelas pessoas à nossa volta. Pense, o seu documento de identidade. É aquele RG que você usa, um passaporte, um documento que te identifica, na verdade. Ele é para você olhar e dizer, essa sou eu, a Vanessa, ou ele é um documento para as pessoas saberem que eu sou eu. Na verdade, quando a gente tem um documento de identidade, esse documento de identidade é para o outro nos identificar. Então, existe uma relação de identidade com o outro? Sim. Isso é meio confuso para algumas pessoas, mas existe sim. Então as pessoas nos dão várias identidades. A gente está em vários contextos e essas identidades vão acontecendo o tempo inteiro. Mas a nossa identidade ela é única e ela é múltipla. Ixi, isso é maluco de se entender. Sim, porque nós exercemos vários papéis. Mas exercendo esses vários papéis, nós somos uma única pessoa. Exemplo, você é mãe, você é esposa, ou você é filha, ou você é irmã, você é profissional, você é estudante. São vários aspectos. Quem é você em suas múltiplas identidades? Então você exerce vários papéis. Nesses vários papéis que você exerce, são identidades que as pessoas vão lançando para você. Essas identidades que as pessoas vão lançando, ou que a sociedade ou o contexto te dá,
você precisa estar alerta para saber aquilo que realmente você é e aquilo que realmente você não é. Você vai ter que decidir. Por isso que Bauman coloca que algumas são lançadas, infladas pelas pessoas e eu não sei. Exemplo, vou contar um exemplo para vocês. Às vezes as pessoas te acham mandona. Será que você é mandona, controladora? Ou será que você está pensando que não é? Uma certa vez alguém disse isso pra mim, que eu era muito mandona. E eu perguntei, mas gente, eu? Por quê? Como eu sou? Aí ela disse assim, olha, você com esse seu jeitinho meigo, esse seu jeitinho muito legal de ser, faz a gente fazer coisas que a gente não gostaria de fazer. Vocês entendem que a minha intenção era ser carinhosa, ajudar a pessoa, mas ela percebe-se que ela falou assim, ó, você com esse seu jeitinho, a gente faz as coisas que você quer e às vezes a gente nem queria fazer. Ela entendeu que isso era na verdade uma ordem, que eu manipulava pelo meu jeito de ser. Vocês percebem que a nossa intenção nem sempre é exatamente o que a gente faz? Vamos continuar pensando sobre o assunto. E se nós continuarmos pensando nesse assunto, nós vamos caminhar entendendo que quem sou eu? A minha identidade, ou seja, a identidade para si e a identidade para o outro, são ao mesmo tempo inseparáveis e ligadas de maneira problemática. Isso é complicado. Inseparáveis, uma vez que a identidade para si é correlata ao outro e ao seu reconhecimento. O Dubar, que é um teórico francês, ele já fala assim: nunca sei quem sou a não ser pelo olhar do outro. Exemplo, as suas ações, as coisas que nós fazemos, o outro que percebe, é aquilo que a gente falou. É problemático porque você, por exemplo, você só pode ser mãe se tiver um filho. E você só pode saber a sua identidade como mãe, dependendo da identidade que você tem daquele filho. Olha que situação. Você só pode ser esposa se tiver um marido. E o seu papel de esposa só vai funcionar bem dependendo do papel de esposo que ele também está cumprindo. Olha que situação. O seu papel de profissional também vai acontecer só se você estiver no emprego. E nesse emprego você vai ter relações com outras pessoas que são relações de trabalho. Olha, então todas as nossas identidades, ou seja, todos esses papéis que a gente exerce, depende muito também do outro. Então ela é problemática, porque ao mesmo tempo que ela é inseparável, ela é correlata ao outro. E aí eu dependo do reconhecimento do outro para exercer aquela identidade. Sendo assim, vamos caminhar para entender melhor o que seria essa identidade. Quem sou eu? Essa é a pergunta mais difícil que a gente precisa entender. As nossas ações, nós nos fazemos pela prática. E as nossas identidades são formadas nos relacionamentos. Mas como que seria isso? Porque eu nunca sei quem sou, a não ser pelo olhar do outro, é isso que ele diz. Mas eu vou deixar você um pouquinho com a pulga atrás da orelha e comece a se perguntar agora. Quem sou eu nesses múltiplos papéis que eu exerço? E que identidade que eu estou cumprindo, que eu estou revelando a cada pessoa e que eu estou aceitando de cada pessoa? Se ela me diz que eu sou uma excelente profissional, se o meu chefe me diz isso, eu compreendo isso e eu aceito, assumo isso. Ou se ele diz que eu preciso melhorar, preciso me capacitar, eu estou buscando isso. Se os meus filhos dizem que eu não consigo dar atenção a eles, eu que estou sendo impaciente, e será que isso é uma verdade ou não é? Então vamos pensar neste momento que as nossas identidades às vezes não é para mim e que elas são múltiplas e única ao mesmo tempo que está se referindo a uma única pessoa. Ixi, que difícil, né? Diz pra mim, é fácil ligar e desligar a chavinha? Agora eu sou mãe. Não, agora eu sou profissional. Não, agora eu sou esposa. Não, agora eu sou filha. Não, agora eu sou amiga. Nós temos muitas dificuldades, nós confundimos esses papéis e invertemos esses papéis. Sendo assim, a gente precisa pensar, quando a gente troca cada um desses papéis, o que nós estamos fazendo conosco? Será que a gente não está criando em nós essa crise de identidade? Pensando por isso, nós estamos vivendo uma crise de identidade, qual é o papel que eu realmente tenho que exercer e o que eu realmente preciso fazer? Essa é uma pergunta que você vai se fazer agora. Coloque uma lista de todos os papéis que você exerce. Quais são todos os papéis que você exerce? Quais são as suas múltiplas identidades? E o que se revela em cada uma delas? Como profissional, coloque aí um ponto forte e um ponto fraco, você como profissional. Você como esposa, sei lá,
Coloque cada um desses papéis coloque o seu ponto mais forte e o seu ponto fraco. Para a gente entender, para você entender e se reconhecer nesses múltiplos papéis. E você entender que você é múltipla. São vários papéis, mas que você é única também. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso e agora na próxima aula você vai entender um pouquinho como funciona isso nos relacionamentos. Como que acontece essas minhas identidades, como elas funcionam dentro dos relacionamentos. Conto com vocês e espero vocês daqui a pouco, tá? Até a próxima aula.